Mais uma vez, boa noite, senhores. Vamos começar mais uma aula de ciências materiais, tá? Nessa aula, nós vamos fazer um resumo do capítulo 10, beleza? E fazer alguns exercícios. E a aula que vem, só exercícios. Então, resumão mesmo. Esse resumo ele tem no final do livro. Eu gosto bastante desse livro, do Callister, é que ele tem esse resumo no final dos livros, cara. Isso aí, sim, ajuda pra caramba, né? Ajuda pra caramba. Então, nós temos aí, primeiro, a gente falou sobre a cinética da transformação de fases. E aí nós temos a nucleação e o crescimento, que são as duas etapas envolvidas nessa produção de nova fase, né? E são possíveis dois tipos de nucleação, homogênea e heterogênea. Na homogênea, os núcleos da nova fase se formam uniformemente por toda a fase original. E na heterogênea, os núcleos se formam preferencialmente nas superfícies de não homogeneidades. Por exemplo, as superfícies dos recipientes, juntos em impurezas insolúveis, etc. Na homogênea, uma partícula esférica sólida, solução líquida, as expressões para o raio crítico e energia livre estão representadas nas equações 10.3 e 10.4. Acabou que eu não trouxe aqui, mas essas equações elas também estão... Vou pegar as aqui e colocar aqui no material logo, para poder não ter esse risco de esquecer. As equações 10.3 e 10.4 estão lá no material, no final no resumo final. Mas eu vou colocar aqui no começo também, para poder não ficar assim, não confundir, né? Equações 10.3 e 10.4. Vou até colocar as aqui também, para ficar bem claro quais são as equações. 10.3, 10.4, essas equações, elas falam qual é o raio crítico, né? Esse asterisco, ele significa crítico, e qual é a energia livre de ativação. São representadas por essas equações. Beleza? Opa, ficou cortando aqui. Por essas equações. E aí a figura 10.2b, ela mostra bem esse raio crítico, né? Então, o raio crítico, na verdade, é aquele raio na qual sabe que a energia é a diferença dessa curva com essa curva, bom? E sendo essa diferença, como essa curva ela tem uma concavidade diferente dessa, de modo que a diferença das duas tem um pico, esse pico acontece no raio crítico, tá? Então, é interessante a gente saber o raio crítico porque é com a energia ela consegue atingir seu nível mais alto. A energia livre de ativação heterogênea ela é menor que a homogênea, como demonstrado nas curvas esquemáticas. Então, essa figura ela mostra os dois gráficos do raio crítico, né? O raio crítico mostra aqui o ΔG do heterogêneo e do homogêneo, e aí mostra que o homogêneo é sempre maior que o heterogêneo. A heterogênea ela ocorre mais fácil do que a homogênea, e aí o que nos faz entender isso melhor é o seguinte: se eu preciso de uma energia maior para ocorrer a homogênea, então se eu preciso de uma energia menor para a heterogênea, então ela é mais fácil. Energia maior, mais difícil. E aí você tem uns gráficos que mostram essa taxa de nucleação em função da temperatura. O estágio de crescimento para a formação de partículas começa assim que o núcleo tem excedido o raio crítico. Então, assim que o núcleo passou do raio crítico, as partículas elas começam a crescer. Ou seja, quando ela passa do raio crítico, saiu da fase de nucleação e entrou na fase de crescimento. Tá? E aí surge com isso o T05 lá, né, do gráfico. O que é esse T05? Esse T05 é nada mais nada menos que o tempo. Qual é o tempo quando a fração da transformação for 0,5? Ou seja,
qual é o tempo quando metade a transformação aconteceu. Para as transformações sólidas típicas, um gráfico da fração transformada em função do logaritmo do tempo gera uma curva com formato sigmoide, como representado esquematicamente na figura 10.10. O que é um formato sigmoide? O que é um formato sigmoide? Na verdade, por que é tão importante esse T da metade? Porque esse sigmoide, ele demora muito a encostar em 5.0 aqui, ó. Quase que não, assim, não encosta, né? Então, por isso que é mais importante esse tempo do que esse tempo, porque esse tempo aqui, ele vai ser um tempo quase, assim, muito alto. Então, vale mais a pena saber esse tempo onde metade aconteceu do que o tempo total. Esse sigmoide, sigma é a letra grega que depois virou a letra S, então é como se fosse uma curva S, tá? Então, sigmoide é porque é uma curva S, por isso que é o nome sigmoide. Tá? Mas você percebe que aqui, ó, ela começa assim, demorar mais, subir com mais tempo. E aí a dependência do grau de transformação é uma fração, é uma equação de Avram. E aqui nessa equação de Avram, o que é interessante é que se o y for igual a 1, até um comentário que eu não tinha feito ainda. Se o y for igual a 1, o que vai acontecer? Eu passo esse 1 para cá, para o outro lado, vai ficar 1 menos 1 igual a 0. Ou seja, 0 é igual ao exponencial de menos kt. Mas exponencial de qual número que vai dar 0? Qual exponencial elevado a qual número que vai dar 0? Então, assim, é complicado, né, você chegar num... Por isso que essa equação ela é uma equação exponencial. Equação de Avram. Dependência da fração de transformação em relação ao tempo. E essa taxa, a taxa que a gente quer saber é tomada como inverso do tempo necessário para que a equação, para que a transformação vá até a metade. Qual é essa taxa? 1 sobre t da metade. Para as transformações induzidas por mudanças de temperatura, quando a taxa de variação é tal que não são mantidas condições de equilíbrio, a temperatura de transformação é elevada para o aquecimento e reduzida. Esses fenômenos são denominados superaquecimento e superresfriamento, tá? Os conceitos. Bom, falando das transformações, os diagramas de fase, como eu te falo, já comentou algumas vezes em sala de aula, ele não fornece nenhuma informação sobre a dependência do progresso da transformação em relação ao tempo. Não fornece nenhuma informação, tá? E, inclusive, pode nos levar até a ter uma interpretação errada da fase que está acontecendo. Por exemplo, de acordo com o diagrama de fase do ferro-carbono, se eu tenho água, se eu tenho uma composição eutética, com a temperatura de 730 graus, por exemplo, pelo diagrama de fases, me mostra que é 100% austenita. Só que imagina só, eu estou lá com a amostra a 700 graus, que não é austenita, aqueci ela a 730. Do nada, já virou austenita? Ainda não. Vai virar com o tempo. Então, o diagrama de fase não fornece essa dependência do progresso da transformação em relação ao tempo. Então, às vezes, tem uma amostra de 630 graus de composição 0,36 de carbono, é austenita. Bom, se ficar muito tempo, no equilíbrio é austenita. Mas pode ser uma fase instável ainda. E esses diagramas de transformação são gerados a partir de uma série de gráficos. Uma série de gráficos
esses gráficos aqui, ó, você pega infinitos gráficos e gera a curva DTT. São válidos apenas para tratamentos térmicos a temperatura constante. Quando a gente fala do diagrama isotérmico, só vale para tratamento térmico a temperatura constante. E eles podem ser levemente modificados para que eu consiga aplicar para resfriamentos contínuos, que são os que mais são aplicados. E aí já vira a figura 10.25. Então, você tinha uma curva TTT para transformação isotérmica, e aí você consegue fazer uma leve alteração e trazer ela para resfriamento contínuo, mas não é a mesma curva. Isso é importante em saber. Os diagramas de transformação isotérmica eles podem ser modificados, como eu falei, e as interseções com essas curvas de esfriamento contínuo representam os tempos nas quais a transformação começa e ela termina. Tá? Os diagramas isotérmicos e por resfriamento contínuo tornam possível a previsão de produtos microestruturais para tratamentos térmicos específicos, tá? E a gente falou muito disso para ligas de ferro-carbono, mas vale para todas as ligas, tá? Então, o que acontece? Esses diagramas, eles nos falam não só sobre as fases, mas além das fases, ele nos fala qual é a microestrutura. Vou dar no exemplo que dei algumas vezes já. Diagrama de fases. Eu tenho uma liga metálica com uma composição de 0,50% de carbono. Eu sei, o diagrama de fase só me fala que é alfa mais Fe3C. Analisando o diagrama, eu posso afirmar ainda que é um alfa proeutetóide, porque é menor que a temperatura, que a composição tetóide, mais uma perlita. Mas eu sei disso olhando para o diagrama de fases. Você sabia a quantidade para o diagrama de fases e tal. Só que eu não tenho a certeza que é só perlita, que é perlita. Eu estou assumindo que é perlita, mas pode ser uma perlita fina, uma perlita grosseira, pode ser uma bainita, pode ser uma esferoidita ou até mesmo uma martensita. Então, eu trato como perlita, mas pode, porque é o que é mais comumente gerado num resfriamento de uma austenita para você gerar uma fase alfa mais a Fe3C, mas pode gerar outras. Então, quais são os produtos microestruturais? Como a gente falou, ferrita grossa e fina, são camadas alternadas de ferrita alfa e cementita. Bainita, que é uma estrutura muito fina, composta por matriz de ferrita e partículas alongadas de cementita. Tá? Alongadas entende como agulhas ou como bastões, como cilindros. É essa a matriz dela. Esferoidita, partículas de cementita em forma de esfera que estão incorporadas à matriz de ferrita. Tá? Esferoidita, geralmente, ela é através de um segundo tratamento, né? Ou vai ser o primeiro mesmo, mas quando você produz assim, aquece a temperatura quase ao tetóide, o modo não vai virar austenita e deixa lá muito tempo, e aí as sementitas elas tendem a ir juntando, né? Em vez de ficar camadas como a perlita ou bastões como a bainita, elas vão se juntando em esferas, e com isso forma a esferoidita, que é dentre as ligas, dentre as microestruturas com ferrita e cementita, é a que tem a matriz, que é mais dúctil ou menos dura, menos resistência mecânica. A martensita é uma solução sólida de ferro-carbono em forma de placas ou agulhas, que ele muda a estrutura cristalina para uma tetragonal de corpo centrado, e ela é produzida por meio de uma temperatura muito rápida, a uma temperatura suficientemente baixa. Por ser muito dura, também é muito frágil, muitas tensões internas, tensões residuais. E ali existe também a matriz revenida, a martensita revenida, que é quando você pega a martensita e faz um tratamento de revenimento dela, que é um aquecimento de uma temperatura de entre 250 e 150 graus e depois resfriamento normalmente. E a martensita revenida ela consegue
ganhar muita ductilidade sem perder tanta dureza assim. E o que a gente falou também que a adição de alguns elementos de liga, diferente do carbono, eles podem deslocar o nariz da curva da perlita da bainita no diagrama. E aí você consegue, às vezes, com rastreamento contínuo, um tempo mais longo, obter uma martensita, por exemplo. Tá? Então, elementos de liga podem ser adicionados para facilitar o tratamento técnico. Falando do comportamento mecânico dessas ligas de ferro-carbono, os ácidos martensíticos são os mais duros, os mais resistentes e também os mais frágeis. Tá? Sempre lembrar do vidro. É um exemplo interessante. Ele é muito duro, mas também é muito frágil. Já a martensita revenida ela é muito resistente também. Não tanto, mas chega perto do que a martensita. Porém, ela é relativamente dúctil, que é interessante. A bainita, ela tem uma combinação desejável de resistência e ductilidade, mas não é tão resistente quanto a martensita revenida. A perlita fina é mais dura, resistente e frágil que a perlita grossa, e menos que a bainita. A esferoidita tem a menor dureza e é a mais dúctil das microestruturas discutidas. A fragilização de alguns ácidos resulta quando esses estão presentes elementos específicos de liga e impurezas, e quando o revenido ocorre em uma faixa de temperaturas definidas. E aí, ligas com memória de forma, essas ligas podem ser deformadas e então retornar aos seus tamanhos pré-deformados quando aquecidas. A deformação ocorre pela migração de contornos de marcas. Uma transformação de fases da martensita em austenita acompanha a reversão ao tamanho e forma do original. Agora nós temos aí um resumo das equações, tá? Você tem a equação 10.3, a gente já falou sobre ela, que é a equação que fala sobre o raio crítico, né? Você tem a equação 10.4, que é a equação que fala sobre a energia livre de ativação. Você tem a 10.6, que fala qual é o raio crítico em termos de temperatura de fusão. A primeira, outros termos. E agora você tem mesmo tem temperatura de fusão. Você tem também a energia livre nesses mesmos termos. Relação entre as energias interfaciais para a nucleação até de homogênea, agora heterogênea. Aí você tem um raio crítico da nucleação heterogênea. Você tem a ativação da nucleação heterogênea. E aí depois você tem as equações de Avram, que são muito importantes, tá? Você tem ali a equação de Avram, que fala sobre de acordo com constante e com tempo, a fração transformada, beleza? E você tem a taxa, que é a taxa de transformação, que é 1 sobre t elevado a 0,5, beleza? Então, basicamente isso nós temos, tá, para poder equações para usar nesse capítulo. Agora, nós temos os símbolos também, tá? Só para poder deixar um resumozinho dos símbolos, é importante que a gente está usando, beleza? E só para poder dar uma resumida no processamento, para as ligas de ferro-carbono, além das discussões, dos vários microconstituintes e suas propriedades, foram feitas correlações entre as propriedades mecânicas. Essas correlações estão indicadas no mapa de conceitos. E aqui tem um mapa de conceitos bem interessante, bem interessante. Esse mapa diz o quê? Você tem ali, começando, falando sobre o desenvolvimento de microestrutura. Quem estudou isso no capítulo 9, e continuamos no 10, tá? Uma austenita virando ali uma perlita, né? Com uma fase ali que pode ser protetóide. E aí depois, no 10, a gente fala sobre a propriedade mecânica das ligas de ferro-carbono. E agora nós temos como relacionar as propriedades mecânicas. No caso, nós temos aí dois gráficos,
um gráfico que relaciona dureza Brinell com composição para perlita fina, para perlita grossa e para esferoidita. E um outro gráfico que também relaciona dureza Brinell para também na marca de ferro-carbono, mas para martensita revenida e perlita fina, tá? É o mesmo gráfico, só está em escalas diferentes. Então, você vê que quanto maior o percentual de carbono, maior a quantidade, né, maior a dureza que você vai obter. Mas que para o mesmo percentual de carbono, o que é interessante de visualizar esses gráficos, que para o mesmo percentual de carbono, você tem ali que a perlita fina, ela é mais dura que a perlita grossa, que é mais dura que a esferoidita. No gráfico de baixo, que a martensita é mais dura que a martensita revenida, que é mais dura que a perlita fina, tá bom? Alguns termos importantes, esses termos é importante você saber o que é cada um deles, tá? Aço carbono, aço liga, bainita, cinética e por aí vai. Todos esses termos é interessante você ter esses conceitos fixados. Vou decorar não, mas pelo menos saber uma basezinha de cada um, que é a nucleação, o que é uma perlita fina, perlita grossa, o que é uma transformação atérmica, o que é uma transformação de fases, o que é uma transformação termicamente ativada e por aí vai. Aí esse outro mapa, né, que interessante, que você tem ali o diagrama de fases, ferro, carbeto de ferro, que a gente estudou no capítulo 9. Desse diagrama de fases, nós vamos para o diagrama de transformação isotérmica. Do isotérmico, nós também temos o diagrama de transformação por resfriamento contínuo, que é bem parecido. Ali nós temos a taxa de resfriamento crítica, que vai gerar o que é uma martensita. E ali o revenido da martensita, que é a martensita TCC monofásica, que vai virar através do revenido, uma martensita revenida que volta a ser um material com fases alfa mais Fe3C. E por fim, já vem no capítulo 11, sobre o tratamento térmico dos aços, tá? Como isso funciona, beleza? Dureza ali em relação à espessura, por exemplo. Então, isso aí, assim, é uma base mesmo de tudo. E agora vamos fazer alguns exercícios, tá? Para poder a gente rever os nossos conceitos aí desse material. Beleza, galera? Questão 6. Se o gelo nucleia de maneira homogênea, com menos 40 graus, calcule o raio crítico, dados os valores de menos 3,1 vezes 10 oitavas joule por metro cúbico e 25 vezes 10 menos 3 joule por metro quadrado para o calor latente de fusão e energia livre de superfície. Beleza? Calor latente de fusão e energia livre de superfície. Vamos fazer então essa questão? Deixa eu abrir aqui um arquivo de Word. Cadê? Vamos abrir aqui um documento de Word novo. Beleza. A nossa questão é essa. Se o gelo nucleia a menos 40 graus Celsius, então, primeiro vamos pensar qual fórmula que eu uso. Ele me deu calor latente e energia livre de superfície. Logo, a minha fórmula é essa aqui. Deixa eu ver se tem ela nessa nota de aula. Essa aqui mesmo. Beleza? Essa aqui. Então, ele deu aqui, ó, calor latente de fusão, que é o meu ΔH. ΔH vale quanto? Vale menos 3,1 vezes 10 oitavas. Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. Menos 3,1 vezes 10 oitavas. E aí, deu também o nosso energia livre de superfície, que é o meu Yzinho aqui, ó.
Então, 2 vezes Yzinho, quanto que é? 25 vezes 10 a menos 3, por metro quadrado. Qual é a temperatura? Menos 40 graus Celsius, que vai ser menos 40 mais 273 Kelvin. Menos 40 mais 273 Kelvin. Agora, o problema é esse TF menos T aqui. Né? Esse TF menos T. Por quê? Na outra questão que a gente fez parecida, eu tenho que usar, na verdade, essa questão, eu tenho que usar a tabela, 10.1 para resolver essa questão. Vamos abrir a questão da aula ministrada esse dia, acho que é o dia aula 13. Não sei mais. É aula 13, não, aula 13 é capítulo 9 ainda, aula 16. Então aqui na aula 16, nós vamos ter aqui, procurar a tabela 1. Deixa eu ver se tem. Calma aí. Deixa eu ver se a tabela 10.1 não tem o gelo. Vamos ver se a gente tem alguma coisa sobre gelo no material. Vamos pensar. Temperatura de grau de superresfriamento para o gelo. Aqui vamos lá 40 Kelvin mesmo, porque a temperatura varia por 0 graus, né? Era para ter alguma coisa no material sobre isso, né? Deixa eu só abrir o nosso livro, ver se eu falo alguma informação sobre o gelo. Ver se tem alguma coisa aqui sobre o gelo no nosso livro. Cadê? Estamos aqui no capítulo 10. Deixa eu ver se tem alguma dica. Considerar 40 graus mesmo. 40 graus, que é o mesmo que a diferença do 40 para a temperatura de fusão, que é 0, né? Então vai dar 40. Isso mesmo, 40. Então aqui ficou 40 Kelvin.
Deixa eu pegar minha calculadora, que eu esqueci. Prontinho. Vai dar 2. Em cima deu 11,65 negativo. Deu 9,39 vezes 10 a menos 9 metros, ou seja, 9,39 nanômetros. Tá, aqui eu considerei, considerando que é zero a temperatura inicial, né? Depois eu vou confirmar essa questão, vou até deixar vermelho que eu quero confirmar esse dado aqui para o gelo, temperatura de subresfriamento. Segunda questão, essa aqui é bem assim, interessante também. Para o sólido, para a solidificação do níquel, o raio crítico, calcule o raio crítico R e a energia livre de ativação ΔG, se a nucleação homogênea. Os valores para o calor latente de fusão e energia livre são, e use o valor na tabela 10.1. É a mesma forma de calcular, tá? Mesma forma de calcular. Eu tenho, só que vai mudar só os valores aqui mesmo. Eu vou ter 2 vezes 0,255. Aqui a temperatura, ele não deu TF. Agora já fui lá para a tabela 10.1. Níquel fala em 319. É 319. Tá? 319. Aqui eu vou ter menos 2,53 vezes 10 a nona. E o TF, onde fez no outro exercício, é tabelado também. Deixa eu ver se eu acho aqui na tabela. Capítulo 10. O níquel. Deixa eu ver se ele fala aqui do níquel. Tem que pegar a temperatura de fusão. Essa temperatura é a temperatura de fusão do níquel, né? Temperatura de fusão do níquel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê a temperatura de fusão do níquel? Só pegar o diagrama de fase do níquel que eu sei a temperatura dele. Aqui. Cadê o diagrama de fase do níquel?
Ó, esse diagrama, só para a gente aprender a interpretar esse diagrama de fase, é o seguinte. Esse é o diagrama cobre-níquel, né? Essa temperatura aqui é a temperatura de fusão do níquel e essa temperatura aqui é a temperatura de fusão do cobre, no diagrama cobre-níquel, tá? Então vamos pegar lá, ó. Vamos agora para o nosso exercício. Então vai ser 1453. 1453. Ah, essa aqui eu vou corrigir ela, tá? Aqui é 40K, tá? Se o gelo nuclear a menos 40 graus Celsius, 40 graus. Só que aqui é zero, tá, gente? Eu falei menos 40, mas aqui é zero. Então eu errei, tá? Aqui é zero, TF é zero, e aqui vai ser zero menos 40. Beleza? E vai dar mais, aqui ainda entre parênteses ainda de novo. E vai dar, no caso, mais 40 de qualquer forma, tá? Mas só corrigindo meu erro na questão anterior, aqui é zero, que é a temperatura de fusão, e aqui é essa nucleação. Então, só corrigindo essa questão aqui, vai ser esse cara dividido por... Tá? Só confirmando, 273 vezes 50 exponencial menos 3, dividido por 3,1 exponencial 8, dividido por 40. Aqui dá 1,10, tá? Só corrigindo aqui, 1,10 vezes 10 menos 9, que é 1,110 nanômetros. Só corrigindo aqui, agora eu peguei certinho. Aqui, isso aqui é a temperatura de fusão, isso aqui é a nucleação. Aqui a diferença, essa diferença aqui ela vai ser tabelada, tá? Qual tabela? Agora vai ser a tabela 10.1 que eu tenho aqui no livro, e é 319. Beleza? 319 da tabela 10.1. Então aqui nós temos todos os valores, agora é só calcular, tá? É 9. Deu 1,09 vezes 10 a menos 9 metros, que é igual a 1,09 nanômetros, tá? Sim, desculpa aí, eu dei o vacilo na outra questão, mas assim, falta ainda a energia de ativação, né? A energia de ativação, deixa eu catar a fórmula dela lá, essa aqui, né? 16, tá? Esse Y é o mesmo daqui, que é esse cara aqui. Opa, tá no lugar errado. O mesmo daqui, esse é o 0,255, beleza? Esse aqui é o mesmo daqui também, só tem que ter cuidado que tá ao quadrado, tá? E esse cara aqui é o mesmo daqui, só que tá ao quadrado também. Esse aqui é o mesmo daqui, só que também tá ao quadrado. Tudo muda muito a potência aqui, né? Então vamos fazer agora essa conta, uma conta maluca aí. Eu tenho 1453, eu gosto de começar pela soma, se fica mais fácil. Isso aqui é o quadrado. Vezes 16 pi vezes 0,255 ao cubo, dividido por 3, dividido por 2,53 é 9 ao quadrado, dividido por 319 ao quadrado. Deu menos 1,27 vezes
10 a menos 18 joules. Tá? Então, essa aqui é a energia de ativação. Letra A está concluída. Beleza? Está concluidinho. Agora, ele quer saber o número de átomos encontrado em um núcleo com tamanho crítico. Suponha que o parâmetro de rede de 0,360 para o níquel sólido em sua temperatura de fusão, tá? Então ele quer saber o número de átomos encontrados. A gente fez uma igualzinha na aula passada, tá vendo? Então vamos pegar até copiar aqui, ó, como que é o número de átomos, beleza? A gente fez igualzinho. O número de células por partícula é o volume do núcleo crítico dividido pelo volume da célula unitária. O núcleo crítico é π, 4π sobre 3 R crítico ao cubo sobre A ao cubo. Esse A é o parâmetro que vai ser 0,360 e o raio crítico é o raio que nós achamos, que é 1,9 vezes 10 a menos 9 metros, ou 1,09 nanômetros, tá? Nanômetros. Agora eu vou fazer essa conta e vou saber quanto que é isso. Em cima está dando... Só repetir aqui essa conta. Então aqui, essa parte de cima está dando 5,43, 5,43485 nanômetros cúbicos. E embaixo está dando 0,044666 e a divisão deu 116 por 448, que é igual a 116 células unitárias por partícula, beleza? Por partícula. O níquel, qual é a estrutura do níquel? Agora tem que saber qual é a estrutura do níquel, tá? Importante. Qual é a estrutura do níquel? É CFC? É CCC? Isso é importante para a resolução do problema. Eu tenho que saber qual é a estrutura do níquel. Se é CFC, se é CCC, tá? O que é isso? Assim vai ser fundamental. Como eu faço para achar isso? Eu só olhar na tabelinha, né? A tabelinha, ela nos mostra isso bem, tá? A tabelinha, ela vai nos mostrar isso bem. Deixa eu até colocar tudo de uma linha só, para ficar melhor. Agora essa aqui, vou botar a resposta final depois, tá? A tabelinha ela mostra bem. Qual a tabelinha que a gente vai pegar? Vamos pegar a tabela que fala dos... Aqui não vai ter não, vai ter no capítulo 9, tá? Se pegar no capítulo 9, a tabela de difusão, cadê ela? Tabela de difusão, eu acho que aqui... Cadê? Tem que achar a tabela... Não, capítulo 5. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não, vamos lá mesmo. Eu acho que é CCC também. Eu acho que é CFC. Deixa eu ver se eu acho aqui.
nick é CFC mesmo, tá? Só confirmei. O nick é CFC. Então, se é CFC, é um cubo de face central. Ele tem 4, também tem 4, assim como o outro que a gente fez na aula passada, que era o... Falou aqui, né? A gente fez na aula passada, cadê? Qual era o material? Ouro. O nível também é CFC. Então, para CFC, a gente tem a mesma situação. Para um CFC, a sala tem 4, portanto, vamos ter 116 vezes 4, que é igual a 464 átomos em um núcleo de tamanho crítico. Por que o CFC tem 4? Porque ele tem 8 vértices, cada vértice tem só 1/8 para dentro e o resto para fora. Então vai dar apenas 1/8 vezes 8 vai dar 1. E no meio da face são 6 faces. Só que a metade está para dentro e metade para fora. Vai dar 1/6, vai dar meio vezes o 6, vai dar 3. 3 mais 1, 4. Então é 4 mesmo. Então, a resposta final, 464 átomos numa célula unitária. E para fechar a aula de hoje, vamos fazer vou pular essa 8, vou fazer essa 9, que eu achei interessante pra caramba, tá? A cinética da transformação ocorre de acordo com a regra de Avram. A regra de Avram, né? E deu essa tabelinha aqui. Fração transformada, tempo em segundos. Beleza? Qual é o tempo total? Qual é o tempo total? Deixa eu ver se eu tenho aqui a regra de Avram está aqui. Qual é o tempo total para 95% da austenita se sua mãe perdida? E aí? Eu tenho duas frações, dois tempos. Se eu tenho duas frações e dois tempos, eu consigo achar quanto vale o meu carro. Isso é interessantíssimo, tá? Eu sei quanto vale o meu carro. Da mesma forma que eu fiz com esse camarada aqui, ó. Beleza? A mesma forma que eu isolei da aula passada, eu vou isolar agora. Tá? Eu sei que K é igual a menos ln de 1 sobre Y. Vou deixar eu a matemática aqui para não ter risco de se perder, beleza? Então aqui, ó, isolei o K. Só que eu não tenho esses valores, né? Eu não tenho esses valores. Pra achar, não tem como achar esse. Só tem o tempo, tá? Não tem o N. No exercício passado, ele deu o N ainda. Aqui nem o N deu. É um problema, né? Mas em compensação, deu dois valores. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu vou achar aqui. Eu não sei quanto vale o N e não sei quanto vale o K. Eu tenho duas incógnitas, mas eu tenho também duas equações. Então, eu vou fazer K igual a K, beleza? Para achar primeiro o N. Ou eu posso fazer N igual a N, mas como ele está elevado a T, eu vou fazer K igual a K, beleza? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui, vou fazer isso aqui, igual isso aqui, beleza? Posso até tirar o menos, né? Tem dos dois lados, posso até tirar o menos. E mas o que vai ajudar? Porque eu tenho aqui dois tempos e eu tenho duas frações transformadas. Então, eu vou botar aqui, ó, 0,2, beleza? 0,2. Aqui eu tenho 0,6, beleza? Aqui eu tenho, no 0,2, eu tenho 280. E aqui eu tenho 425. Como que eu resolvo isso agora? Eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu ver.
Ctrl X, Ctrl V. Beleza? Continuando fazendo a matemática da coisa, isso aqui dá 0,4, 0,8, né? 0,8. Beleza? Só que, pela propriedade do ln, o que eu posso fazer aí? Não, posso só fazer a conta mesmo, para ficar melhor. Isso aqui eu posso dizer isso aqui da seguinte forma. Que isso aqui é igual a... Cadê? Vou fazer uma fração aqui. Posso afirmar isso aqui assim, com segurança, né? É igual a ln de 0,4 sobre a ln de 0,8. Beleza? Então, quanto vai valer o n? Como que eu faço isso aqui agora? Isso aqui é um valor, tá? Vou deixar esse valor aqui logo. ln de 0,4 dividido por ln de 0,8. Isso aqui é 4,10628 372, beleza? E agora o que eu posso fazer? Eu posso aplicar ln de novo dos dois lados. Tá? Vou até colocar assim em duas. Essa questão aqui é chata mesmo. Duas colunas. A primeira eu vou colocar isso aqui, a segunda eu vou continuar. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou... Cadê? Beleza. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse camarada aqui e vou aplicar ln de novo. Por que eu vou aplicar ln de novo? Vou ficar com ln... Aqui, ó. Pegar... Quero colocar um parênteses de novo por fora. Colocar um ln aqui. É igual. Aqui eu vou botar um parênteses por fora de novo. Vou colocar o ln aqui. Vou mostrar para vocês que eu vou pagar por quanto. Por que eu estou fazendo isso? Pela propriedade do ln, esse n pode descer. Então vai ficar n vezes ln disso aqui só, tá? É igual a ln disso aqui. Então, quanto que vale o n? Vale essa maluquice aqui, ó. Beleza? Agora é fazer essa conta. Esse n vai dar, só pegar, ó, ln 0,4 dividido por ln 0,8 deu 4,10. Ln disso dividido por ln de 425 dividido por 280. Esse aqui deu
3,3849. Então, achei o valor do N. Bem difícil achar esse valor de N. Sim, chatinha mesmo. Só que se eu tenho o valor de N, agora eu tenho o valor de K, que é quem eu preciso encontrar. Beleza? Quanto vale K? K vale menos Ln de 1 sobre Y. Aqui eu posso escolher quem eu vou pegar. Vou pegar aqui o 0,2 e o 280. Então, aqui, ó, 1 menos 0,2. E aqui o tempo. Qual é o tempo? O tempo vai ser 280. 280 elevado a N, que é 3,3849. Beleza? Isso aqui é igual a 0,8, né? Vai dar quanto esse K? Vamos calcular esse K aqui. Que é igual a esse K deu 1, deu menos, né? K não, dá mais, na verdade, né? Dá mais, porque menos que vai dar mais. 1,16193 96, na verdade, vezes 10 elevado a menos 9. E se a gente tivesse feito? Por exemplo, usando o outro termo, 425 elevado a 3,3849, e aí dividisse Ln de, no caso aí seria 0,4, né? Dá a mesma coisa. Se eu tivesse feito essa conta aqui, com esses dados aqui de baixo e não de cima, dava a mesma coisa, tá? Então esse é o nosso K. Agora, o que ele pede no exercício? Ele pede para achar o tempo total para você ter fração de austenita a 95%, né? Agora tem que isolar o T nessa equação aqui, ó. Tá? Isolando o T, eu vou ter T elevado a N é igual a isso aqui, beleza? Então T é igual a quem? T é igual a raiz enésima, tá? É a raiz enésima disso aqui. Vai ser igual a raiz enésima de N, que é 3,3849, Ln de 1 menos Y, quem é Y? 0,95, dividido por K, que é esse doidão aqui. Beleza? Dividido por K. Então, a gente vai ter menos Ln de 0,05 dividido por K. Ln de 0,95 dividido por K. Dá um número gigantesco. Agora tem que tirar a raiz enésima disso.
ver se eu acho minha calculadora como tirar a raiz enésima disso. Vou colocar 3,3849 raiz enésima de ans. Isso mesmo? Vou conferir aqui. Deixa eu conferir aqui, tá tudo certinho mesmo. Ele está dando menor que o que é para dar. Só vou revisar aqui. Linha de 0,05 dividido por 1,16196 é menos 9 vezes 1 raiz de 603 segundos. Essa é a resposta. Beleza? Isso aqui eu vou mandar para vocês depois, para vocês poderem acompanhar lá, tá bom? Então, assim, é chatinho as questões, mas a gente tem que ir fazendo para poder tentar ir assimilando o conteúdo, né? Assimilando o nosso conteúdo. Beleza, galera? Então é isso aí, a aula de hoje, né? Mais, assim, uma revisão mesmo do que a gente tá vendo nessa matéria, tá? De ciências materiais. Próxima aula, só resolução de exercícios. Como eu venho falando, só exercício mesmo, não vai ter nada assim de novo, só exercício desse tipo aqui e alguns conceituais também. Eu já vou soltar a lista para vocês ir fazendo, né? E já vou resolver alguns com vocês. E na segunda-feira que vem a gente entra no capítulo 11, que é tratamento térmico, que é assim, é o capítulo mais crucial dessa matéria, voltado para a engenharia mecânica. Beleza, senhores? Beleza. Beleza. Iago é o cara? Que isso? Sou nada. Isso aí. Então, é isso aí. Até quarta-feira. E aí, a gente vai se falando. Quem precisar de alguma dúvida, já te falando. Se a atividade de vocês não corrigir ainda, estou corrigindo. Mas é muita coisa para corrigir. Tá? Mas pode ficar tranquilo que sim, ninguém vai ser prejudicado. Tá bom? Beleza. Beleza. Falou, galera. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus e continuem se cuidando na medida do possível. Valeu, Valeu, Patrick. boa noite. Boa noite, galera.